Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 30, versículo de número 25. Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. A mensagem que eu trago hoje para os irmãos, ela tem o tema: o poder da companhia. Repita comigo: o poder da companhia. E nesta mensagem, antes de entrar no radical da mensagem, eu vou só dar uma passada rápida sobre a história de Jacó e Labão. Jacó, irmão de Esaú, ele foi conhecido por ter dado uma passada de perna ali no seu irmão, né? E tendo enganado o seu irmão, que vendeu a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas, um prato de comida. Só que o seu irmão, ele ficou muito furioso e quis matar Jacó. A mãe dele, vendo isso, falou assim: olha, vai lá para a terra onde mora meu irmão Labão, e lá você casa-se com uma das filhas dele, e depois de um tempo, depois que a ira que está sobre o seu irmão Esaú cessar, você volta para cá. E assim Jacó fez. Com a bênção do seu pai, Jacó então parte em direção à terra do seu tio Labão. O que aconteceu? Ele então foi para essa terra e começou a trabalhar com o seu tio. E a Bíblia diz que as posses, os bens, os animais, tudo aquilo que Jacó se dispunha a fazer, se disponibilizava a fazer, trabalhando para o seu tio, a Bíblia diz que o seu tio começou a prosperar, começou a adquirir riquezas, começou a adquirir bens, o seu rebanho começou a multiplicar. E então Jacó consegue aquilo que ele tanto queria, que era casar com a sua amada. E quando ele casa com a sua amada, tem ali já alguns filhos. E quando finalmente a sua amada engravida e tem um filho José, ele para e pensa e fala: não, agora é tempo de eu voltar para minha terra. Vou falar com meu tio Labão, meu tio e sogro Labão, que eu vou voltar para minha terra. Já não posso mais continuar aqui, não quero mais continuar aqui. E ele então vai até Labão e fala: olha, eu vi que chegou meu tempo aqui nessa terra, e eu quero ir embora, quero voltar para minha terra. Labão, quando escuta essas palavras, ele fica desesperado. Ele fala assim: não, Jacó, não faça isso. Não vá, o que eu tenho que fazer? Qual o salário que eu tenho que te pagar para que você fique aqui, para que você continue aqui? Porque eu tenho observado que o Senhor tem me abençoado por amor a ti. O Senhor tem me abençoado por amor a Jacó. Jacó, ele tinha a bênção da primogenitura, da linhagem do seu avô Abraão. Jacó foi abençoado pelo seu pai Isaque. E Jacó agora, onde ele plantou os seus pés, a bênção do Senhor estava para com ele. A bênção do Senhor estava o acompanhando. E consequentemente, em sua volta, a bênção do Senhor também estava transbordando para com a vida daquelas pessoas. Isso aconteceu só com Jacó e Labão? Não. Também aconteceu com outro, o seu filho, o seu penúltimo filho, com José. Quando foi vendido para o Egito, quando foi morar na casa de Potifar, a Bíblia diz o quê? Que a bênção do Senhor estava para com José. E onde ele colocava as mãos, tudo prosperava.
a ponto de o seu senhor, o seu patrão Potifar dizer: não, dentro da minha casa você que vai governar, porque tudo que você coloca a mão prospera. Aconteceu aquele terrível cenário, aquela terrível situação com a mulher de Potifar, onde ele foi preso. Depois que ele foi solto, começou a governar o Egito juntamente com o faraó, e a Bíblia diz que a partir de então o Egito se tornou a maior potência mundial daquela época, porque a presença de uma pessoa que tinha a bênção do Senhor, a promessa do Senhor para com a vida dela, fez com que todos aqueles que estavam em sua volta também fossem abençoados. Então hoje nós vamos aprender as 5 características que acompanham uma má companhia e 5 características que acompanham também uma boa companhia, sendo a 5ª característica a mais marcante de todas, aquela que vai fazer com que você e eu olhemos para a companhia que tem andado conosco e vamos falar assim: não, essa pessoa não é uma boa companhia para mim. Ou então olhar e falar: essa pessoa é uma boa companhia para mim. Nós vamos entender que uma má ou uma boa companhia não se resume apenas a pessoa te dar um tapinha nas costas e concordar com tudo que você faz. Não. Nós vamos entender qual é a diferença, as 5 diferenças, as 5 características de uma má e de uma boa companhia. Qual é a primeira característica de uma má companhia? De uma companhia que não é para você andar, que não é para o cristão andar. Geralmente, e isso vale não apenas para o cristão, vale também para a pessoa que não é cristã, porque acredito eu que ninguém gosta de andar com pessoas que são más companhias. Uma má companhia, a primeira característica é: ela não te impulsiona a seguir em frente, está sempre com maus conselhos. Sabe aquela pessoa que você vai conversar, vai falar alguma coisa para ela que você está pensando em fazer, e ela sempre fala: não, não faz não, faz isso não. Ou ao invés de você investir estudando, vamos ali para uma festa, vamos para uma gandaia, vamos para o boteco, vamos tomar uma cerveja, vamos para uma festa, para uma balada, onde ela sempre vai dizer que você é um bobão por estar estudando, por estar na igreja, mas você seria um cara massa, uma mulher massa, se você estivesse indo para a festa, estivesse indo para um boteco, estivesse acompanhando, fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, porque ela acredita que esta seja uma condição para que você tenha uma vida boa. Então essa é a primeira característica de uma má companhia. E qual é a segunda característica de uma má companhia? Ela sempre vai te puxar para baixo. Como assim? Você está todo animado, toda animada, recebeu uma excelente notícia, foi promovido no emprego, ou aceitou a Jesus. Quando você vai falar para essa pessoa, ela fala assim: aceitou Jesus, virou crente. Daqui a pouco vai achar que é melhor que eu. Não dou um mês para você poder ficar na igreja. Foi promovido na empresa, mas também não é puxar saco do jeito que é. Não, você foi promovido na empresa, aí agora vai ter que trabalhar mais. Se lascou, mais responsabilidade. Essa pessoa ela não comemora nenhuma conquista que você faz. Se você compra um carro, vai falar: mas o IPVA está tão caro, o combustível está matando, para que você foi fazer isso? Se você anda a pé, ela vai falar assim: esse cara, essa mulher é um descontrolado, uma descontrolada que não faz nada, não prospera, você não vê, não compra nada, vai morrer pobre, vai morrer andando a pé. É uma pessoa que você vai conversar com ela, você sai dali destruído. E o problema é que muitas vezes nós ainda contamos segredos nossos para essas pessoas, compartilhamos coisas íntimas nossas
para essas pessoas. E aí nós não temos força para dar um próximo passo. Por quê? Porque essa má companhia já carregou um caminhão de problema, de dor, de sofrimento em minhas costas, fazendo com que eu desistisse antes mesmo de começar. E qual é a terceira característica? As suas ações geralmente são voltadas ao egoísmo. Ela sempre pede a sua ajuda, sempre precisa da sua ajuda, mas quando você vai pedir uma ajuda para ela, ela pula fora, ela te vira as costas, ela diz: não, eu não posso, agora eu não posso, não, agora não dá, não, estou ocupado demais. Ou então ela vai dizer para você: não compra esse veículo agora. Ela não está preocupada. Essa pessoa não está preocupada se você vai ter condição ou não de pagar. Ela está preocupada se você vai ter um carro primeiro do que ela, se o seu carro, a sua moto vai ser melhor do que a dela, se você agora vai ter uma promoção, vai começar a ganhar mais dinheiro do que ela. Então as ações dela estão sempre voltadas para o eu, sempre para o próprio umbigo. Ela nunca pode fazer nada pelo próximo. E aí você vai falar para mim assim: mas pastor, como que alguém vai ser amigo de alguém assim? Eu conheço várias pessoas que são amigas de pessoas assim. Elas se doam para a pessoa, mas a pessoa não está nem aí para ela, não faz nada. É uma pessoa extremamente egoísta. E na igreja também tem ovelhas assim, que se dizem ovelha. Vamos fazer uma campanha, meu irmão. Estamos precisando arrecadar fundos aqui para comprar uma cesta básica para o irmão ali, ó. Nunca pode ajudar. Estamos precisando fazer uma corrente de oração. Essa pessoa nunca pode. Estamos precisando fazer uma corrente de jejum. Quem pode jejuar na segunda? Fulano levanta na terça. Você vai olhar, essa pessoa ela nunca pode ajudar. Ela nunca ajuda em nada, mas quando a unha do pé engrava, ela vem: gente, orem por mim, me ajuda, pelo amor de Deus, estou passando por um vento, estou passando por um vale. Pessoas que são más companhias são extremamente egoístas, são pessoas que olham apenas para si próprias. E qual é a quarta característica dessa pessoa? Ela não acrescenta em nada na sua vida. Pensa aí agora, uma pessoa que é uma má companhia, que tem algumas dessas características que eu falei até aqui. Imagina agora que de repente essa pessoa vai embora, e ela não vai embora, ela simplesmente desaparece. Você recebeu a notícia de que fulano de tal foi embora. A sua vida não vai mudar absolutamente nada. A sua vida não vai piorar em absolutamente nada, porque essa pessoa em nada acrescenta de bom na sua vida. Pelo contrário, ela só te atrapalha. É como se você estivesse caminhando com um grilhão preso no pé, assim, ó, arrastando aquele peso. Para onde você vai, aquele peso arrastando atrás de você. Será que faz sentido você continuar tendo essa pessoa como amigo? Será que faz sentido você continuar carregando esse peso morto na sua vida? Não, mas a gente não pode desprezar as pessoas, nós temos que amar. Temos, só que amar é diferente de ser bobo. Se o próprio Jesus disse que Deus disse: eu amo os que me amam, por que que nós temos que ter más companhias de estimação? Não, porque eu tenho que ser amigo de todo mundo. Não. Você não tem que ser amigo de todo mundo. Não tem que ser. Você tem que agradar a Cristo e ser amigo daquelas pessoas que nós vamos mostrar abaixo, logo depois. Qual que é a quinta e última característica de uma má companhia? A sua vida não prospera ao lado dela. Pelo contrário,
sua vida só atrasa. Quando eu me mudei para Nanuque, mudei para cá juntamente com outros 2 amigos. E eram más companhias. E a minha vida crescia igual, como diz o povo aí fora, rabo de cavalo, só crescia para baixo. Minha vida não prosperava. 3 meses depois, eu saí fora e a minha vida começou a melhorar. A minha vida começou a prosperar. E o interessante é que nos negócios isso também acontece. Uma vez em nossa empresa nós contratamos uma pessoa para trabalhar lá. No mês que essa pessoa entrou, as vendas simplesmente pararam de acontecer. Pararam. Não vendia mais nada. 1 semana e nenhuma venda. E eu orando, o Senhor falou comigo: foi essa pessoa que entrou aí. Essa pessoa que entrou aí precisa tirar. Menos de 30 dias que tínhamos contratado essa pessoa. Eu falei com a minha esposa, chamei a gerente, falei: demita. O Senhor falou comigo que eu tenho que demitir essa pessoa. No dia seguinte, nós vendemos o equivalente a 2 semanas em um dia. Então, nós não temos que ser resistentes a tirar da nossa vida, tirar da nossa empresa, tirar do nosso meio de relacionamento pessoas que são más companhias. E a má companhia, meus irmãos, não é só aquela que vai te levar para a festa. Tem má companhia que carrega com ela coisas ocultas que nós só vamos enxergar nas atitudes, nas ações. Pensa em uma pessoa que quando você trouxe para perto de você, tudo na sua vida deslanchou, parou de andar. Tudo foi pelo ralo, tudo foi destruído. Você tinha um emprego, você perdeu o emprego. Tinha um casamento, perdeu o casamento. Seu carro bateu o motor, foi roubado. Tudo de ruim começou a acontecer na sua vida depois que essa pessoa entrou na sua vida. Meus irmãos, o Senhor vê aquilo que nós não conseguimos ver. O Senhor vê o que a pessoa faz e fala no oculto e no secreto. Tem pessoas que falam com você, que apertam sua mão, que te saúdam com a paz do Senhor, mas que em casa fazem mandinga, macumba, simpatia. Tem pessoas que você traz para a sua vida, para a sua casa, e ela está com um olho desse tamanho na sua família, nas suas coisas, invejando em tudo, um invejoso, uma invejosa. E a Bíblia diz que a inveja é semelhante ao pecado de feitiçaria. Talvez você está andando com feiticeiros e não sabe. E a sua vida ela não parou de andar por acaso. Analise, observe e retire da sua vida. Na sua empresa, retire da sua empresa. Não tenha medo de tirar. Não tenha medo de colocar para fora aquilo que é ruim, aquilo que é mal. E aqui então nós vamos conhecer as 5 características de uma boa companhia. E eu pergunto para os irmãos: Jacó, ele era uma boa ou ele era uma má companhia? Uma boa companhia. Imagina só, neto de Abraão, filho de Isaac, o filho da promessa, o homem que estava com a bênção da primogenitura de Deus, do seu pai, o homem que estava com a promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, o homem que tudo que ele colocava as mãos prosperava. Ele era uma boa ou ele era uma má companhia? Você ia querer ser amigo de quem? De Labão, que tirava proveito dele? Ou você queria ser amigo de Jacó? Eu com certeza ia querer ser amigo de Jacó. Com certeza ia querer ser amigo de Jacó. Primeira característica: uma boa companhia, ela te impulsiona em seguir em frente, dando sempre bons conselhos. Você está querendo fazer uma faculdade, ela vai falar assim: mas então, você está querendo fazer faculdade de quê? Você tem medo de sangue, como eu, tem pavor de sangue. Não, eu quero fazer medicina. Essa boa companhia falar assim: não,
Peraí, você não tem medo de sangue? Faz sentido você fazer medicina? Não, mas é porque meu pai ou minha mãe quer que eu faça. Não, cara, mas aí depois você pode se arrepender. Olha, eu vejo você como uma pessoa que comunica bem, por que você não faz uma faculdade de jornalismo? Ou você é muito bom com números, por que você não faz administração? Ela te dá bons conselhos, conselhos que vão te impulsionar para frente. Você é casado, está passando por um problema no casamento e vai conversar com essa pessoa, ela não vai falar, larga esse traste, sai fora. Não, vai falar assim, olha, você precisa orar, porque a família, ela é uma herança do Senhor. Você não pode abrir mão da sua família. Olha, você precisa de pagar um preço, eu vou te ajudar nisso, eu vou orar com você. Ela te impulsiona. Você está desempregado, ela te ajuda a procurar emprego. Ela não fica te dando um conselho ruim. Ela não te chama para balada, ela te chama para ir para a igreja. E aí você está falando, essa pessoa é chata, todo dia me chama para ir para a igreja. Bom é o outro aqui que me chama para ir para a balada. Lá na balada você toma uma facada nas costas, usa droga, acaba com a sua vida, gasta todo o seu dinheiro. E depois vai fazer como um filho pródigo, vai olhar, cadê os amigos? Sumiram todos. Aí você vai atrás lá daquela boa companhia que te convidou para ir para a igreja. Fulano de tal, cadê você? Estou passando por um vale. Que dia tem culto na sua igreja? É geralmente assim. Quantos anos Jacó tinha trabalhado para Labão? Mais de 14 anos já. Não ganhou dinheiro nenhum. Só trabalhou para pagar as 2 mulheres dele. Só. Quando ele decide ir embora, somente depois que Labão fala, não vai. Como que eu posso te pagar pelo seu serviço? Olha, foi preciso Jacó falar que ia sair da vida dele, para que ele reconhecesse que Jacó era uma boa companhia, que ele estava sendo abençoado por conta do amor de Deus para com Jacó. Olha o segredo. Talvez você não tenha uma bênção sobre a sua vida de adquirir riquezas, porque adquirir riquezas é um dom. A uns foi dado o dom de adquirir riquezas, a bênção de adquirir riquezas. Mas talvez você é amigo de uma pessoa que tem essa bênção sobre a vida dela. Você pode olhar que as pessoas que estão em volta de uma pessoa que tem tal bênção, elas são alcançadas também. A vida delas melhora. A sua vida melhora. A vida de Labão melhorou. A sua criação, as suas ovelhas aumentaram. Os seus bens aumentaram, se multiplicaram, por conta da bênção, do amor que o Senhor tinha para com Jacó. E qual é a segunda característica? Uma pessoa que é uma boa companhia é alguém que você sempre pode contar. Sabe, quando você está passando por um aperto, você fala assim, a primeira pessoa que vem na cabeça, fulano de tal. Precisa de um conselho, fulano de tal. Estou precisando que alguém me ajude em oração, fulano de tal. Estou precisando descarregar uma mudança, vou pedir fulano de tal para me ajudar. É uma pessoa que você sempre pode contar com ela, que ela não vai te servir só se ela não puder mesmo. Ao contrário lá da má companhia, que para ela sempre ela não pode, nunca pode contar com ela. Uma boa companhia, sempre que você pode, sempre que você precisar, não importa a hora, ela está ali pronta para te servir. Terceira característica, ela não é egoísta, sempre age com a intenção de abençoar o próximo. Ela está sempre agindo com a intenção de abençoar o outro, de ver o outro feliz. Ela não está próxima de você para poder sugar de você, não. Mas ela está próxima de você porque ela quer que você experimente daquilo que ela também experimenta. Ela quer que você seja feliz assim como ela é. Ela quer que você tenha uma família assim como ela tem. Ela quer que você caminhe nos caminhos do Senhor assim como ela caminha.
ela não age com egoísmo. Ela sempre procura agir de modo que o próximo seja abençoado de igual modo. Qual é a quarta característica? Se esta pessoa sair da sua vida, você sentirá muita falta. Você se sentirá desamparado, como se tivesse tirado um pedaço de você. Uma pessoa que é uma boa companhia, imagina agora. Puxa na sua memória alguém que você é amigo agora. Puxa aí na sua memória. Imagina agora que essa pessoa que é uma boa companhia, que tem essas características que eu falei aqui, se ela saísse hoje da sua vida e você nunca mais pudesse falar com ela, a sua vida melhoraria ou pioraria? Como ficaria a sua vida? Se essa pessoa que você sempre precisava contar com ela, sempre podia contar com ela, se ela saísse da sua vida, a sua vida ia prosperar ou ela ia retroceder? É necessário que nós sempre estejamos fazendo tais reflexões, porque talvez você e eu estamos preocupados demais em agradar más companhias e desprezando as boas companhias, fazendo com que tais pessoas que deveriam estar mais próximas de nós se afastem de nós, fazendo com que nós nos tornemos uma má companhia. Pessoas ruins, companhias ruins, terminam como Labão, sozinho, porque as suas duas filhas foram embora com Jacó. As suas duas filhas foram embora, entraram, nem sequer se despediram dele. Entraram em suas tendas, em suas casas, pegaram todas as suas coisas e foram embora. Não, elas sequer se despediram do seu pai. Sequer se despediram dele. Então talvez você seja uma má companhia. Más companhias fatalmente vão terminar os últimos dias sozinhos. Qual que é a quinta e a mais marcante? A sua vida, ela começa a prosperar. Sempre que você tem pessoas que são boas companhias, que têm a bênção do Senhor sobre a vida dela, a sua vida, ela começa a prosperar a partir do momento que você se aproximou dessa pessoa. Ah, significa então, pastor, que eu começo a ganhar dinheiro? Não. Porque tem muitas boas companhias que não têm o dom de adquirir riquezas, não têm essa bênção sobre a vida delas. Só que são pessoas que têm a bênção da prosperidade, vivem bem aqui na terra, honram o pai e mãe, têm uma família feliz, amam ao Senhor acima de todas as coisas, são tementes a Deus, respeitam o próximo. São pessoas que quando você se aproxima dela, você já olha o reflexo e as outras pessoas olham para você e falam: mas fulano, você mudou, você ficou uma pessoa melhor de um tempo para cá, o que está acontecendo? E aí você para e pensa: depois que fulano entrou na minha vida, a minha vida melhorou, a minha vida ficou bem melhor. Então, meus irmãos, no mundo em que nós vivemos hoje, é extremamente raro nós encontrarmos pessoas que são verdadeiramente boas companhias, pessoas que têm a bênção do Senhor em suas vidas. Portanto, preserve as que você encontrar na sua vida e afaste as más companhias da sua vida. 1 Coríntios 15:13 diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons
costumes. Talvez no meio da caminhada você acabou se perdendo, você acabou se envolvendo com pessoas erradas, companhias desagradáveis, que são companhias reprovadas pelo Senhor. Mas saiba que ainda dá tempo de abandonar tais companhias e voltar a ouvir para os caminhos do Senhor, porque o Senhor tem algo grandioso e maravilhoso para fazer na sua e na minha vida. É tempo de nós cultivarmos as boas companhias e abandonarmos as más companhias. Cultivar significa cuidar, abençoar, regar, ter zelo. E abandonar significa deixar para trás, largar de mão. Então que nessa noite nós possamos levar para casa este aprendizado, que nós temos que identificar quem são as más e as boas companhias em nossas vidas. Devemos, portanto, afastar as más companhias e cultivar as boas companhias. Como assim, pastor? Vamos afastar? Meus irmãos, a Bíblia diz que luz e trevas não andam juntos. E a minha avó, ela tem um ditado que ela simplifica esta passagem bíblica de maneira poderosa, que diz: quem com porcos se mistura, farelo come. Eu não quero me misturar com porcos. Eu aconselho os irmãos também a não se misturar com porcos, com más companhias. Que essa palavra pregada nessa noite venha encontrar uma morada no seu coração, e que o Senhor possa abrir os teus olhos, possa abrir os nossos entendimentos, o nosso entendimento, a fim de que nós possamos identificar as más companhias e não ter medo de abandonar, e cultivar as boas companhias junto de nós. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos.